Shalom a todos. Estamos na porção semanal Vayeshev, Bereshit, Gênesis capítulo 37. E diz assim: E habitou Yaakov na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Yaakov. E Yosef, José, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos as ovelhas. Ele era mocinho com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai. E trazia José e Yosef más notícias deles a seu pai. Preste atenção nisso. E trazia José más notícias deles, de seus irmãos, a seu pai. E Israel, que é Yaakov, amava a Yosef, José, mais que a todos os seus filhos, porque filho da velhice era para ele. E fez-lhe túnica talar com mangas compridas. E viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos seus irmãos, e odiaram, e não podiam falar-lhe em paz. E teve Yosef um sonho, e anunciou a seus irmãos, e passaram a odiá-lo mais. E disse a eles: Escutai, rogo, o sonho que tive. Eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantava meu feixe e ficava em pé, e eis que o rodeavam vossos feixes, e prostravam-se diante do meu feixe. E disseram-lhe seus irmãos: Será que reinarás sobre nós, ou terás domínio sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que sonhei outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E contou a seu pai e seus irmãos. E repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Viremos, pois, eu e tua mãe e teus irmãos a prostrar-nos na terra perante ti? E invejaram-no seus irmãos, e seu pai esperou o fato. Veja, é importante perceber aqui que o menino era moço, 17 anos, e o que ele fazia, diz aqui o texto, que ele trazia más palavras a seu pai. E o que significava essa questão de más palavras? É que José, ele tinha muito temor à Torá e estudava a Torá com seu pai. E ele via que os seus irmãos estavam fazendo coisas que, diante da Torá, segundo a ótica dele, José, não estava correto. Exemplo que, acho que é o Midrash que declara isso, diz que, num dado momento, eles fizeram com as técnicas de Kabbalah, eles fizeram um cordeiro, tá? E é proibido você tomar o sangue, como todo mundo já sabe. E ele então contou para o pai que os irmãos estavam fazendo isso. E é esse tipo de coisas que ele via pela Torá, que não estava de acordo, ele vinha e contava aos pais. Isso foi ficando evidente cada vez mais e foi crescendo o ódio, a inveja dele com respeito a ele, né? Bom, mas deixa eu ler aqui primeiro esse começo, quando diz e habitou Yaakov. A Torá Capa Azul, da editora Sefer, ela traz na nota de rodapé e habitou Jacó, diz o seguinte: na porção anterior, a Torá descrevia brevemente a genealogia de Esaú e seus descendentes, mas este relato foi interrompido subitamente. Esta é uma das características da Torá, que abandona a parte histórica geral em detrimento do que é mais importante. Os relatos da Torá vão se concentrando cada vez mais na parte espiritual e naqueles que haveriam de herdar o espírito hebreu. A família de Israel vai depurando-se paulatinamente. Abraão abandona seus pais na Caldeia. Ismael separa-se de Isaac e Esaú de Jacob. E com isto inicia-se a história dos Bnei Israel, filhos de Israel. Yaakov, no final,
estabelece-se na terra que foi habitada por seu pai Isaac, no país prometido a Abraão. Ao entrar na Terra Santa, Iacov não era mais Iacov, símbolo da Galut, o exílio, que devia inclinar-se frente ao mais forte, e sim Israel, que luta com os poderosos e os vence. Voltemos aqui ao texto. Veja só. Ele era filho da velhice. Vamos lembrar o seguinte, o José, ele era o filho amado. Por que o filho amado? Vamos usar entre aspas a preferência, porque ele era filho de Raquel, e Raquel era a amada, porque Israel, ou seja, Iacov, havia trabalhado 7 anos, mais 7 anos, 14 anos para ter este amor, e depois ela morre. Ela morre, se não me falha a memória, aos 36 anos. E um dos motivos que a literatura judaica oferece para a gente é que a Torá, nesse tempo, a Torá ela não estava materializada ainda. Vamos lembrar que a Torá ela desce do céu e é entregue no tempo de Moisés. Então nós estamos aqui bastante anos ainda antes de Moisés. Então, como ele foi casado com Leá, depois Rachel, as 2 irmãs, e depois as outras 2 irmãs, que são as suas servas, que é Zilpá e Bilá, a Torá, quando ela é trazida para a terra, ela traz o trecho que diz que não é possível um homem ser casado com uma irmã e depois a outra irmã. Isso é proibido. Então, para poder já cumprir esse pedaço da Torá, então Deus tem que recolher Raquel. Isso é uma das explicações, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, na idade de 17 anos, ele vai falar com os seus irmãos, ele conta os sonhos. Estes 2 sonhos, eles são bastante conhecidos de todos, não é verdade? Acho que a gente não precisa ficar falando muito destes sonhos. Se não há necessidade de falar desses sonhos, vamos apontar a questão de que ele foi vendido, mas para ele ser vendido antes, eles pensaram em matar o seu irmão. E Ruben, ele é um dos irmãos, ele é o primogênito, e ele então vem em intercessão em favor de José, ele não permite. O recurso que foi feito, portanto, foi de colocá-lo numa cisterna, numa cova, e ali havia escorpiões, havia cobras, mas ele não morreu. Quando Ruben volta e dá uma olhada, o que tinha acontecido? Estava vindo pessoas, caravanas dos ismaelitas e midianitas, e Judá, que era um irmão que eles consideravam, acabou sendo o líder deles, e Judá então diz assim: olha lá, está vindo uma caravana, por que a gente, ao invés de matar, para não ter problema de sangue em nossas mãos, vamos vendê-lo aos ismaelitas? E assim foi feito. Os ismaelitas compraram e revenderam para os midianitas, que revendeu para Potifar no Egito. E nós sabemos que ali, com Potifar, Deus o abençoou e José ficou como o governador de tudo ali, na casa de Potifar, tá? E sabemos também que Zuleika, a esposa de Potifar, esse é o nome que é trazido na literatura, José era um garoto muito bonito, e esta mulher, ela ficou apaixonada por ele. E José, ele precisava manter este pacto, porque ele está nessa linha de herança espiritual, como vimos há pouco.
Portanto, ele deixou a sua capa na mão daquela mulher. Vocês podem ler o relato pela Torá, que ele está bem detalhado aí. Esta mulher fez a tentativa, mas o que José fez? José fugiu, deixou ali aquela capa, tá? Aquela mulher então fez aquele escândalo, falou que aquele rapaz tinha tentado alguma coisa com ela, e Potifar, quando chega, ele ouve aquele relato, ele não dá muito crédito, segundo o comentário nessa própria Torá, capa azul, editora Sefer, na nota de rodapé, fala que ele não acreditou muito naquela versão de sua esposa, e portanto, ele teve de agir de qualquer forma. E a ação dele foi colocar José e Yosef na prisão. Ali na prisão, é dito também que ele vai cumprir 1 ano para cada irmão. Portanto, ele fica 10 anos naquela prisão. E depois, ele se encontra ali, e nesse período, vamos lembrar que Deus também o abençoou, tá? E o que acontece? Acontece que o copeiro do faraó, mais o padeiro do faraó, também foram levados para o cárcere. E ali um dia José passando, porque ele comandava tudo ali, ele viu aqueles 2 tristes e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aqueles 2 relatam de sonhos, cada um teve um sonho. E José então pediu: conta o sonho que eu vou lhe dar a interpretação. E o sonho do copeiro, ele diz que em 3 dias o copeiro voltaria para a casa do faraó, para o seu serviço. E o padeiro, ele disse que também em 3 dias o faraó iria mandar matá-lo e as aves comeriam a sua cabeça. E isso de fato aconteceu. Veja, José ficou no cárcere por 12 anos, 10 anos, 1 ano para cada irmão. Mas quando esses 2 que eu acabei de falar, o copeiro e o padeiro, quando ele interpretou este sonho, ele fez uma observação para esse copeiro. Ele disse: quando estiveres diante do faraó, lembra-te de mim que estou aqui. E isso não foi uma coisa boa diante dos olhos do eterno Deus, porque é declarado que nós devemos não é depositar a nossa confiança no homem, no cavalo, nas coisas, nas guerras, mas confiar no nome do Santo de Israel. E então Deus acrescentou mais 2 anos, 1 ano para cada um destes. Então, mais 2 anos, 12 anos ele ficou no cárcere, tá certo? Agora, o que é importante a gente perceber? Vamos pensar assim, é declarado que quem governa o mundo em detrimento de todas as forças que existem no mundo é o eterno Deus. O mundo está em suas mãos. E ele então vai coordenando as coisas, tá? Inclusive ele vai agindo com as forças que há no mundo. E quais forças que existem no mundo? Você tem as forças da maldade, as forças da bondade. E Deus vai trabalhando com essas forças para poder chegar a seu fim proveitoso. Deus tinha um ensino não somente para aquele menino, o José, e para seus irmãos, porque eles formariam uma nação e eles precisariam realmente serem provados e conhecerem de fato qual é o modo operandi de Deus, como que Deus opera, como que Deus trabalha na vida das pessoas. Eles precisavam realmente de um belo treino. José, 12 anos aprisionado, e ele era um homem justo. Isso serve para a gente avaliar o quanto, por motivos até bobos que ocorrem em nossa vida, a gente já quer brigar com Deus, a gente quer brigar com pessoas. Por que eu, Deus? Por que aconteceu comigo? Se nos compararmos a José, é para que cada um fique muito, mas muito envergonhado, porque a nossa luta, por pior que seja aos nossos olhos, porque a luta de cada um dói, ela é a principal. Não é verdade? A tua dor vai doer mais do que a minha dor vai doer mais do que a tua dor. Isso é um ponto de vista que você vai reparar que com todos é assim que ocorre, tá? José ficou 12 anos aprisionado e ele continuava fiel a Deus.
Ali, com certeza, nesses anos foram sendo trabalhadas imagens na vida dele. Ele foi sendo curtido, ele foi realmente aperfeiçoando o seu espírito, a sua alma, para aquilo que Deus tinha como missão na vida dele. Bom, passados estes anos, o que ocorre? Ocorre que ele vai ser elevado ao vice-rei no Egito. Isso vai ficar para a próxima paraxá. Mas vamos compreender que no momento que nós estamos numa provação, a gente não pode perder os olhos daquilo que é Deus. Uma provação, ela vai ter sempre um dado concreto. Aqui, qual foi o dado concreto? Então, nos é dito que José, na idade de 17 anos, ainda moço, ele olhava para as coisas dos seus irmãos e trazia aquele assunto ao pai, tá? Então, o que ele fazia? Ele observava os erros de seus irmãos, vamos chamar os pecados dos seus irmãos, e vinha e falava para o pai: olha, eles estão agindo assim, 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 assim. Mas ele errou em muitos momentos, porque ele estava olhando de um ângulo, o ângulo apenas dele, pessoal, tá? E ele não estava compreendendo e nem entendendo qual era o treinamento que Deus estava fazendo, agindo na vida de cada um daqueles lá. Por quê? Porque cada um daqueles iria ter uma porção na terra prometida. Iria ser uma porção onde, juntando todos, daria o que conhecemos como o povo judeu, o povo de Deus escolhido para herdar a terra. Ok? Então, cada um precisava ser treinado. E neste começo de tempo, isso estava sendo feito. Tá? Então, ratificando, José, ele vai diante do pai e vai contar para o pai o que os irmãos estavam fazendo de errado, tá? Depois nós vamos perceber que Rúben, ele procura salvar a vida de seu irmão, não queria que matasse a seu irmão. Veja, aqui já chega num ponto tão alto que um irmão quer matar o outro irmão. E isso a gente tem que compreender que não é o propósito de Deus que um irmão levante-se contra outro irmão. Veja só, você está aí na sua casa e você tem os seus irmãos e irmãs. Existe casa, família em que irmãos não brigam entre si? Muito raro, muito difícil que isso não aconteça. O normal é que os irmãos briguem, mas neste sentido aqui, uma briga ser levado a um alto grau de ira, de raiva, a emoção sobe tanto a ponto de que um queira matar o outro. Então, muito complicado, concorda? Pois é. Neste sentido, Rúben aparece na história e ele então tenta salvar o irmão. Ele consegue. Depois vem Judá, uma outra personalidade. Tá? E Judá dá fim a essa questão de matar alguém, mas coloca para que seja vendido, tá bom? No capítulo 38 vai dar uma pausa nessa história e vai contar a história deste Yehudá, o Judá. Vai contar que ele casou com uma mulher e teve um filho, um segundo filho e um terceiro filho. O primeiro filho, ele morreu. Tá? Então, Tamar, a esposa deste homem, teria o direito, que é o casamento levirato, teria direito de receber, porque morreu sem gerar filhos, tá? Então a lei diz que se um homem morre sem gerar filhos, o irmão dele deve casar com a esposa deste irmão, tá? E ter filhos com ela em nome do irmão falecido, tá bom? Mas o segundo irmão não quis gerar filho pelo outro irmão. E aí isto aborreceu muito a Deus e Deus também o matou. E ficou um outro menor, Shelah. Judá vem e fala para ela: olha, volte para a casa de seus pais, fique ali como viúva, e quando chegar o tempo e o menino crescer, eu vou lhe dar em casamento. Só que o menino cresceu e o pai teve medo que ele também morresse com ela, e
e não deu. Bom, passado o tempo, é dito que aí passa uma quantidade de tempo, o rapaz cresce, Yehudá não cumpre essa palavra, e então chega aos ouvidos dessa mulher que o sogro dela, o Judá, ele está vindo para essa região para poder tosquiar as ovelhas. Então ela se veste como uma prostituta, fica no caminho, e a esposa de Judá tinha falecido, ele estava só. Então ele vem buscar consolo com esta que é prostituta, tá? Lembrando que prostituição não era uma proibição para aquela época, tá bom? Era algo natural. Então ele foi e ficou com ela. Só que ela, muito astuta, ela disse assim, antes que você me mande o pagamento, que era um cabrito, se eu não estou errado, ela pede para ele as 3 coisas que o homem quem tinha riqueza tinha ali na hora, tá? 3 coisas. Bom, ele teve com ela e ela engravidou. Passou esse tempo, chegou no ouvidos de Judá que a nora dele estava em pecado, estava em adultério e estava grávida. Este homem ficou furioso, mandou buscá-la, e qual era a pena para um caso desse? Era ser queimada. Aquela mulher seria queimada, mas ela estava disposta a ser queimada, porque por um lado ela não queria expor a honra de Yehudá, mas por outro lado ela pede a palavra e fala, antes que alguma coisa aconteça comigo, eu quero perguntar e dizer que esta criança que está no meu ventre, ela é daquele que é o dono dessas 3 coisas. E aí, de quem eram aquelas 3 coisas? Era de Judá. E ele então, também aqui, ele foi humilde, porque ele permitiu que a sua honra ou a sua desonra fosse exposta. E então, ele acatou, dizendo que ela era muito mais justa do que ele. Bom, aqui nasceu gêmeos, e nasce 2 crianças, Pérez e Zerah, tá bom? Mas vamos voltar agora, que o comentário da Torá também fala que pelo comportamento de Judá, ele decaiu, ele caiu de sua posição, tá? Então nós vamos perceber que para cada atitude, tá, há a famosa alguma coisa acontece que gera uma consequência, causa, efeito, tá? Rúben, ele livrou José. Judá também livrou José, mas em concordância com os irmãos, em concordância que alguma coisa tinha que ser feita. Ele livrou o irmão que, ao invés de permitir que fosse morto, ele foi vendido, tá bom? Agora, conta neste capítulo 38 essa queda que ele tem, porque ele era um líder, ele estava aqui em cima, e agora mostra o comportamento dele, ele cai, moralmente inclusive, tá? Ele cai. Então, o que a gente vai perceber? José, ele teve uma ação e teve a reação, então houve uma causa, efeito. Judá, uma causa, um efeito. Rúben, uma causa, um efeito. Agora, lá na frente, José, ele vai padecer, e aqui só para abrir 2 parênteses sobre este assunto, não vai dar tempo da gente falar, embora é um assunto bastante interessante. É dito que em relação à reencarnação, o que acontece? É dito que no casamento levirato, o que acontece? A criança que vai ser gerada no ventre daquela mulher que perdeu o marido, que o marido não fez filho nela, o irmão desse marido vai deitar-se com ela, vai casar com ela, vai ter como esposa e vai gerar filhos, não no nome dele, mas no nome do irmão falecido, tá? Então é explicado num outro lugar que esta alma que vai entrar como alma dessa criança que vai nascer é a alma do próprio
falecido, que vem como reencarnação. Ou seja, a mulher dele, a esposa deste homem falecido, vai gerar um filho. E este filho, essa criança vai ser o próprio marido que morreu. Tá? Para mais detalhes, a gente pode estudar em outros assuntos, é só para trazer aqui um gosto, uma curiosidade. A outra curiosidade é o que? Me deu um branco agora aqui que eu estava falando. Bom, na hora que eu lembrar, eu volto aqui. Então a gente estava dizendo casamento levirato neste sentido. E uma outra curiosidade, lembrei, era em relação a José. O Rabino Rony, do canal Contraste, ele traz uma explicação bastante interessante. E para quem quiser ver o vídeo, procura lá no canal Contraste, que ele vai falar que o Potifar, ele também se apaixonou por José. José era um homem muito bonito, um menino muito bonito. E este homem, ele fez inclusive uma mudança de sexo. Ele procurou se tornar uma mulher para poder conquistar o amor de José. Mas, lembrando, isso não foi bem sucedido, porque, como todos sabem, José casou-se com Asenate, ok? Então, outra curiosidade é essa. O que a gente está vendo hoje é com mudança de sexo. Já teve alguém nesse passado tão distante de hoje que também procurou fazer isso, tá? Mas vamos ver aqui essa questão que está vinculado com a nossa vida, né? Veja que José, quando foi buscar os irmãos, ele recebeu a visita de um anjo, e a Torá fala que este anjo, um dos comentários, diz que este anjo era Gabriel, o anjo Gabriel, que traz uma palavra para ele. Na nota de rodapé, número 17, do versículo 17, diz assim: vamos adotando. O homem que encontrou José perdido no campo, o qual lhe indicou o lugar onde podia encontrar seus irmãos, segundo o Midrash Tarhumá, não era outro senão o anjo Gabriel. O lugar indicado chamava-se Dotã. Esta palavra se escreve em hebraico com 3 letras e cada uma delas se assemelha a um instrumento de trabalho. Dalet a um esquadro, Tav a um compasso e Nun final a uma régua. 3 instrumentos essenciais que são empregados em quase todas as artes e ofícios. Também, conforme certa doutrina, o primeiro instrumento simboliza a justiça, o segundo, a equidade, e o terceiro, a retidão. O anjo Gabriel, que indicou o caminho de Dotã a José, quis dizer-lhe: sê trabalhador, equitativo e direito, e não te perderás jamais, pois encontrarás teus irmãos. Então, voltando na nossa história, podemos entender agora que José, de fato, por mais que este caminho, essa missão que Deus dera a ele, por mais difícil que ela se mostrou, ele foi firme, ele lutou contra os seus desejos, com os seus hormônios, ele lutou, ele fugiu, mas diz um outro escrito de Midrash que diz que ele estava a ponto de se entregar àquela mulher, e aí ele olha pela janela e ele vê a imagem de seu pai, e essa imagem de seu pai traz toda a lembrança para ele do pacto, do Brit. Então ele se fortalece espiritualmente de novo, e é onde ele deixa a capa com ela e foge. Eu garanto para você que em todos os momentos que estivermos nessa dificuldade, se a gente se lembrar, se voltar para a imagem do nosso Pai, o nosso Pai Celestial, ou a imagem dentro de nós, há um lugar que está ali, uma imagem daquilo que é a nossa missão. Se você teve uma vida passada, há um lugar dentro de você que tem essa imagem, e há um lugar dentro de nós
que além de ter essa imagem, é possível também que a gente, em momentos de grandes dificuldades, a gente procura lembrar desta imagem do Pai. O que eu quero dizer com isso? É como se a gente pudesse resgatar aquela conversa que tivemos em eternidade com Deus, antes de descer a esta terra, aonde fizemos um juramento a Deus que a gente iria cumprir uma missão nessa terra. E porque a gente começa a ser usado aqui como causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, as nossas atitudes, o nosso comportamento vai criando causas com efeito, e a gente, portanto, vai se desviando e vai se esquecendo daquela missão. Quando a gente entra em determinadas dificuldades, também serve para que a gente busque resgatar aquela lembrança do passado de eternidade em que Deus atribuiu a nós uma missão. E a gente precisa ser fortalecido. E além de ser fortalecido, este próprio momento da luta, ele também vai permitir que a gente consiga receber uma ajuda de Deus para que a gente tenha crescimento e ainda capacitação dada por Deus, para que a gente siga neste caminho de verdade. Tá? Há no meu livro, lançado há pouco, Terapia Vibracional e Espiritualidade, no livro dos Salmos, eu trago num determinado momento, quando é dito da fala do Salmo, quando diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ali eu estou explicando às pessoas que Tu és meu filho, eu hoje te gerei, vai ocorrer em variadas fases da nossa vida. São momentos de grande dificuldade, igual esse que eu estou falando. Nestes momentos de grande dificuldade que Deus vai nos capacitar, uma parte da nossa própria alma é trazida para nós, algo saudável, que vai transformar o nosso ser, vai nos capacitar. Por isso é dito: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí a pessoa, ela passa por aquela prova, mas ela também recebe este adorno, essa capacitação, tá? De tempo em tempo em nossa vida vai acontecer isso, e Deus vem e fala: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Em toda grande dificuldade, você saiba disso. É possível que talvez essa grande dificuldade que você esteja passando, além de corrigir algo no seu emocional, corrigir algo também para te capacitar, ou permitir você compreender que as tuas escolhas foram coisas ruins, e você vai ter oportunidade de mudar o teu trajeto. Também pode servir para que você se lembre do pacto que você fez com Deus, assim como a imagem de Jacó apareceu naquela janela para Yosef, e ele teve essa ajuda de Deus, a ajuda de seu pai, e Jacó, portanto, representando Deus, representando o pacto, e ele então se apega a esta verdade, e ele deixa aquela roupa e foge. Assim também, grandes momentos que temos em dificuldade, nós também vamos fazer a mesma coisa, vamos resgatar o pacto, aquilo que está direcionado para a tua vida. E aí a gente escapa, foge, com a ajuda de Deus. Isso é muito importante. Pois bem, mas mesmo ele fugindo, teve uma grande consequência, que foi o aprisionamento. Uma outra coisa importante é que a religião, ela tem negligenciado aquilo que a pessoa faz. Então uma pessoa agiu muito mal a vida inteira, de repente ela faz uma conversão e é dito que tudo é esquecido. Na verdade, você vai perceber, porque a própria igreja, falando de uma igreja evangélica, a própria igreja evangélica, ela trabalha com cura interior, ela trabalha com libertação de demônios. Então, de onde vieram esses demônios se essas pessoas estão convertidas? Estas coisas originaram desse tempo, quando essas pessoas agiram em caminhos errados. Então, a consequência foi ter trazido para ela um mau caminho.
Então ela fugiu daquele pacto e vindo para uma igreja, vindo para uma doutrina, aí coisas diversas, as pessoas procuram reconectar com Deus. Uma vai para o catolicismo, um vai para o espiritismo, outro vai para o evangélico, outro vai para aqui e ali e tal, mas na verdade a pessoa busca um conserto com Deus, tá? São consequências. E nessa consequência, ela então vai ter, neste conserto, ela vai ter que passar um tempo, e esse tempo, no caso de José, foram 10 anos, acrescidos depois de mais 2 anos. E aí vem a vitória final, que a gente vai ver na próxima paraxá, quando ele de fato vai ser reconhecido como, entre aspas, o rei do Egito, o vice-rei do Egito. E nesse sentido, sim, ele está de forma gloriosa, porque abaixo do faraó ele mandava em tudo. E os irmãos, quando vai ao Egito para procurar comida, os irmãos vão se prostrar diante dele. Então vai cumprir aquela revelação do sonho. Vamos pensar no sonho. O sonho, ele é algo que vem, que está falando para você, é algo que vem do inconsciente, tá? Nós estamos falando assim, todos tiveram uma vida com Deus, estão em eternidade. E aí, lá na terra tem papai e mamãe que tem um relacionamento e vai nascer uma criança. O eterno Deus vai pedir uma alma lá para o anjo e essa alma vai descer, ela vai fazer todo um trajeto e nesse trajeto vai ser feita uma configuração, usando uma palavra da parte de computador, vai configurar o programa para esse nascimento, para essa pessoa, e o que ela vai fazer e como ela vai cumprir essa missão, tá? Então a criança nasce com aquela configuração específica para aquele desenvolvimento de missão, ok? Tá. Para essa alma chegar até aqui, foi feito um monte de configuração, tá certo? A gente já vinha falando sobre isso. Aí essa criança nasce, tá. Na hora que ela nasce, qual é o estado dela de lembrança? Inconsciente. O inconsciente ainda abarca todo o histórico de tudo. Aí conforme ela vai tendo consciência de sua vida, vai passando por fase de diferenciação, então ela vai se tornando consciente do seu eu. Acontece que Deus vai começar a enviar para essa pessoa, e aqui nós estamos falando independente de religiosidade, de religião, tá? Porque a forma como Deus trabalha em sonhos para alertar pessoas, Ele está alertando não de acordo com religião, mas de acordo com um princípio que havia sido estabelecido entre Ele e a pessoa, independente de religião. Claro que dentro da respectiva religião da pessoa, ele vai usar recursos que serão entendidos, tá? Mas pegando nesse gancho, então um sonho, ele vem para a pessoa para trazer mensagens do inconsciente para ser adaptada pelo consciente. E aqui o psiquiatra Jung, ele vai formular a tese dele de que isso é complementar, tá? Inconsciente com o consciente. E seria bastante importante a gente prestar atenção nos sonhos. Eu não faço isso, deveria fazer, tá? E eu sempre peço, inclusive, para que as pessoas que conseguem possam guardar os sonhos e depois ela vai ler, ela vai ver que há um sentido na informação, tá? Em alguns momentos específicos, eu analiso sim esses sonhos, tá? Principalmente quando a gente observa os sonhos que tem essa informação espiritual mais direta, tá? Mas eu estou falando agora de um sonho de forma geral, que está falando de uma personalidade da pessoa, que é uma ajuda de Deus, tá? Então esse nível inconsciente que conhece todas as coisas, ele vem em sonhos para ajudar a pessoa a corrigir, a mudar conceitos, a mudar o trajeto, ou seja, é a imagem que aparece na janela, a imagem do pai que faz a pessoa ter força, reconhecer a imagem do Brit,
do pacto, e então onde a pessoa foge quando é um caminho mau. Entendeu? Então eu estou dizendo que a intuição é um outro modo de que Deus traz as pessoas, independente de sua religião. É aquela intuição que a pessoa também consegue ter uma direção. É a imagem na janela, é o brit, é o pacto, para que a pessoa também fuja. Tem outros meios, claro. Eu vejo aqui em minha vida que Deus tinha um memorial para a minha vida. Ele tinha algo a realizar comigo. E na época da minha juventude, eu tentei fumar, não foi possível. Tentei beber, também não consegui. Tentei fumar maconha, não consegui. O que acontecia? Era eu mexer com essas coisas, abaixava a pressão, cheguei até a desmaiar. Então eu era obrigado a fugir disso. Tá? Então nesse sentido, Deus agiu em minha vida. Entendeu? E ele foi me conduzindo para aquele caminho que ele tinha para mim, que ele queria me usar naquele caminho, tá? Isso foi específico para a minha vida, tá? E, na verdade, foi muito útil, de fato. É como se eu tivesse visto a imagem. Eu não vi imagem nenhuma. Eu tentei ser igual àqueles amigos. E aqui também é uma outra coisa interessante. Em muitos momentos a gente percebe que uma companhia ela vai levar a pessoa para mau caminho, tá? Nesse meu caso, eu até tentei andar nesse mau caminho, fazer aquilo que era o costume deles, tá? Porque quantas pessoas começaram a beber inocentemente com 13, 14 anos e se tornaram alcoolistas? Então, Deus me tirou do caminho do álcool, tá? Quantas pessoas começaram inocentemente experimentando uma maconha e dali foi criando outras coisas e acabou ficando presa nas drogas? Deus me livrou disso. Então eu não tive um início de maconha, eu não tive um início com bebida, eu não tive um início com nada. Por quê? Especificamente para a minha vida ele tinha um plano, então ele agiu. Ou seja, eu não vi imagem nenhuma, entendeu? Mas eu tive já a ação dessa imagem, embora eu não tenha visto, mas houve uma ação de uma imagem em minha vida. E eu também fui obrigado a fugir, entendeu? Então veja só, intuição, todas as pessoas no mundo inteiro, elas possuem intuição. Há algo dentro dela como uma verdade, porque é a Torá que está internalizada na pessoa. No mundo inteiro, todas as pessoas. Então esta verdade, ela vai trazendo sinais para a pessoa e faz fugir. Conforme vai sendo desenvolvido na pessoa uma espiritualidade, ela consegue se permitir a ouvir conversas do mundo espiritual. Em muitos momentos, tem um caso de uma pessoa que eu conheci, ela foi para o ponto do ônibus para voltar para casa, de repente como se alguém falasse no ouvido dela, saia desse ponto de ônibus, porque senão você vai ser assaltado. Então na hora que ela deu crédito a esta intuição, ela saiu dali, o assaltante chegou, ela não estava lá, uma outra pessoa foi assaltada, tá? Veja, mas Deus então permitiu que aquela outra pessoa fosse assaltada e livrou essa? São intuições, é a forma que cada um está, tá? Porque senão você vai querer que o mundo inteiro se torne justo, e isso não vai acontecer, porque em tudo há o livre-arbítrio. Ela poderia naquele momento não ouvir aquela voz, não dar crédito, ela poderia ficar ali, ela poderia pensar, isso é uma coisa da minha cabeça, aí ela iria ser assaltada sim, tá? Então, cuidado para você não ficar julgando Deus em detrimento de outras coisas. Sempre a decisão está em você, para você. Você decide. A parte de Deus é trazer via sonhos, é trazer via intuição, é trazer até mesmo numa imagem de filme, numa conversa com um amigo, numa leitura de livro, a informação vai chegar até você e você vai aprender a lidar com estas coisas. José, no final, ele compreende, novamente eu falo, nós vamos ver mais à frente, mas quando ele reconhece diante dos irmãos
e os irmãos estão falando na língua hebraica entre eles, dizendo que tudo aquilo estava acontecendo com eles, porque eles mataram o irmão deles. José estava ouvindo tudo aquilo, porque ali ele estava na posição de vice-rei no Egito, porque ele não estava sendo reconhecido ainda pelos irmãos, e ele não se deu a reconhecer. Isso a gente vai ver depois. Então, neste sentido, quando ele vai conversar com os irmãos, ele vai dizer para os irmãos, não é culpa de vocês. Deus trabalhou assim, Ele usou todas essas coisas, usou o comportamento de vocês, o livre-arbítrio de vocês, usou tudo numa configuração, porque Ele queria me usar para ser o libertador no Egito. Então Ele usou toda a matéria-prima que estava ao redor, e Ele então me trouxe até aqui. Ele trabalhou em minha vida, e hoje eu estou na posição que eu posso fornecer comida ao mundo inteiro, para que ninguém passe fome. E assim aconteceu. Agora compete a você. Se você insistir, continuar insistindo que o que acontece na tua vida é tão somente um problema, e que a culpa é de Deus, porque é Ele que não gosta de você, então você está se isentando de responsabilidade, você vai ter que culpar alguém. Então vai ter que ser o marido, vai ter que ser um amigo, vai ter que ser a escola, vai ter que ser a tua igreja, vai ser o seu rabino, vai ser o seu mentor. Você vai ter que colocar a culpa em alguém, mas o culpado é você, porque você não está enxergando e não está fazendo uso da energia do próprio Deus que está disponível para você receber. Nós precisamos receber de Deus, e aí as coisas vão sendo clareadas, vão sendo cada dia mais, até chegar num ponto em que você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Aí a orientação vai ficar cada vez mais segura. A Torá é um meio de você entrar no caminho, e essa Torá, ela está dentro de você, basta ser despertada, e é um direito seu dizer sim ou dizer não. E a própria Torá diz: eu espero que você escolha a vida, e eu aqui também espero que você escolha a vida. Eu escolhi a vida. Lá no passado, como eu disse, eu poderia ter insistido e andar naquele caminho, mas eu acatei os sinais que o meu corpo estava dando. Eu não sabia que era Deus agindo. Muitas pessoas, elas insistem contra o sinal do próprio corpo. Não faça isso. Muitos estão insistindo na culpa que você vai colocando em cada pessoa. Para com isso. Olha para você, comece a observar onde está o teu erro. Onde iniciou o erro de José? A causa. Para o efeito. A causa é: José estudava com o pai e via o comportamento dos irmãos e trazia a fofoca, o dedo duro, vinha e contava para o pai o que eles estavam fazendo. Isso foi gerando inimizade, tá? A culpa é do outro. Você deu start, você começou em um ponto. Busque saber agora onde foi o seu ponto. O que Yehudá fez? Vamos vender o nosso irmão. Então qual foi a punição dele? Lá ele casou com uma mulher, teve 3 filhos, 2 filhos morreram, e ele teve medo com o terceiro. Ele agiu mal novamente, não cumprindo a Torá, o casamento levirato, e portanto ele foi, entre aspas, humilhado em sua moralidade, porque Tamar, que era sua nora, deitou-se com ele e gerou gêmeos também, Zerah e Pérez, ok? Bom, entendeu que sempre há uma janela? Não é dito que os nossos olhos é a janela da alma? Então nós estamos olhando por uma janela, e o que você está vendo nessa janela? Enxergue a imagem do pai. José viu a imagem de seu pai. E o seu pai quem era? Era Israel. Era quem? Jacó. Filho de quem? De Isaac. Que era filho de quem? De Abraão. E Abraão fez o quê? Ele trouxe o céu, o Deus de cima, para ser Deus embaixo.
Tá? E José está nessa linha que iria levar esse conhecimento adiante. Tá? Qual é o conhecimento de Deus que é para você levar? Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Qual a intuição que Deus tem trazido para a tua vida? Comece a pensar quais foram as palavras no decorrer da tua vida, se você lembrar de alguma coisa, que você teve a intuição e você não andou por ela, e você perdeu, você quebrou o pacto. Mas veja só, ainda dá tempo, você está vivo. Nós não falamos aqui que, um ditado popular, que enquanto se tem esperança, se tem vida, há esperança para você retornar o caminho. Olhe ao teu redor, olhe o que Deus está usando para te trazer de volta aos caminhos de Deus. Alguns de volta a um caminho de uma religião que faz bem para ele, que ele se sinta bem com aquilo. Há outros de volta a uma identificação com Deus, a um trabalho. Deus tem algo para a tua vida, entendeu? Que assim seja. Podemos parar aqui, creio que já é o suficiente. Shalom a todos.